Você já se perguntou se as pessoas, sem perceber, afastam os outros com hábitos sobre os quais ninguém ousa falar? Com o passar dos anos, uma pessoa se acostuma a uma rotina que lhe parece completamente natural. No entanto, algumas dessas rotinas enraizadas podem, sutilmente, transformar-se nos chamados pontos cegos, influenciando a forma como é percebida por familiares, amigos e até mesmo por completos estranhos. Este artigo explorará 12 padrões de comportamento sutis que podem diminuir a dignidade de uma pessoa e causar estranhamento por parte dos outros, mesmo que ela não perceba. Essas ideias, combinadas com passos práticos, visam ajudar a fazer pequenas mudanças que podem restaurar a confiança, fortalecer laços sociais e promover um comportamento cheio de graça e respeito, que a pessoa merece. Isso transformará a percepção que os outros têm dela e sua própria autoimagem. 1. Negligência com a higiene pessoal. Uma das maneiras mais sutis, mas profundas, pelas quais uma pessoa sinaliza uma mudança em sua autoimagem é através da higiene pessoal ou da falta dela. Muitas vezes, é uma das primeiras coisas que salta aos olhos dos outros, embora raramente expressem suas observações por cortesia ou desconforto, não querendo constranger a pessoa. Os sinais de tal negligência são evidentes: roupas que parecem ter sido usadas por dias, sujas ou amassadas, cabelos desgrenhados, talvez oleosos, emaranhados ou despenteados, unhas excessivamente longas, sob as quais a sujeira pode se acumular, ou um odor corporal persistente que persegue a pessoa como uma sombra indesejada. Esses detalhes, embora pareçam insignificantes, têm um peso considerável. A higiene pessoal é muito mais do que apenas limpeza. É um reflexo de como a pessoa se apresenta ao mundo e, consequentemente, de como se valoriza. Na juventude, manter a higiene pessoal é frequentemente percebido como uma ação instintiva, uma parte natural da vida diária, impulsionada por expectativas sociais ou orgulho pessoal. No entanto, com a idade, as exigências da vida podem minar esses hábitos. Os níveis de energia caem, a rotina habitual é interrompida e, para alguns, surge uma resignação silenciosa, expressa na pergunta para que se preocupar. Essa mudança pode parecer insignificante para a própria pessoa, mas para os outros é evidente. Amigos próximos, familiares ou colegas podem não se manifestar diretamente, especialmente parentes mais jovens, que podem ter dificuldade em abordar um tópico tão delicado sem causar constrangimento ou ofensa. Em vez disso, eles se adaptam de maneira sutis, sentam-se um pouco mais longe durante as reuniões, encurtam a duração das conversas ou hesitam em oferecer abraços. Esses pequenos ajustes são a resposta não dita à mensagem que a aparência da pessoa transmite. Essa mensagem não é sobre padrões superficiais de beleza ou vaidade. É sobre autorrespeito. Quando uma pessoa negligencia a higiene, isso sinaliza sutilmente seu distanciamento, que ela parou de investir em si mesma. Isso pode influenciar inconscientemente como os outros a tratam. As pessoas podem se distanciar emocionalmente, mostrando menos calor ou respeito, não porque amam menos, mas porque sua autoapresentação parece uma desistência. Pelo contrário, simples demonstrações de cuidado, uma camisa recém-passada, cabelo bem arrumado, unhas aparadas, a sensação de limpeza, projetam vitalidade e dignidade. Elas declaram silenciosamente ao mundo: eu ainda estou aqui. Eu ainda sou importante. Eu me respeito e, consequentemente, respeito aqueles ao meu redor. A higiene serve como um convite silencioso, mas poderoso, para que os outros se conectem calorosamente, para verem a pessoa como alguém enérgico e digno de proximidade. É a pedra angular de como a energia de uma pessoa molda as conexões em sua vida. 2. Conversas sem filtro. Com a idade, o sensor interno que antes advertia, talvez isso não deva ser dito, pode perder seu rigor. Alguns veem isso como a conquista da liberdade, um direito merecido de se expressar abertamente após décadas de contenção. A pessoa pode orgulhosamente declarar: eu sou apenas honesto ou vivi o suficiente para dizer o que penso. Embora essa abordagem sem filtro possa parecer libertadora, muitas vezes é percebida de forma diferente pelos outros, gerando desconforto ou tensão. Existe um delicado equilíbrio entre honestidade e tato, e violá-lo pode prejudicar os relacionamentos. Pode-se notar como as pessoas reagem às palavras com pausas constrangedoras, olhares desviados ou sinais de inquietação. São sinais sutis de que a verdade está sendo percebida mais como aspereza. Talvez a pessoa tenha comentado sobre a aparência de alguém, decisões parentais ou escolhas de vida, ignorando objeções com frases como: estou apenas dizendo a verdade ou as pessoas são muito sensíveis hoje em dia. Mas a honestidade sem empatia muitas vezes soa como crítica. Aqueles que a ouvem podem não expressar sua mágoa. Em vez disso,
Eles se distanciam. Convites para encontros tornam-se menos frequentes, telefonemas mais curtos e conversas mais superficiais. Eles se protegem do que é percebido como julgamento, mesmo que essa não tenha sido a intenção do falante. A chave é fazer uma pausa antes de falar e se fazer duas perguntas. Isso é útil? Isso é gentil? O que parece ser a expressão da verdade pode ser um desabafo de frustração pessoal, que é recebido com mais peso do que se imagina. Uma boa regra é considerar se a pessoa gostaria que alguém dissesse o mesmo ao seu filho ou neto. Se a resposta for não, vale a pena repensar as palavras. A velhice traz consigo uma riqueza de sabedoria. E quando essa sabedoria é transmitida com compaixão, ela atrai. As pessoas ouvem, buscando a perspectiva da pessoa, porque suas palavras promovem conexão, não divisão. Ao escolher a gentileza, a pessoa usa a força de sua voz para fortalecer laços e ganhar um respeito mais profundo. 3. Usar roupas que não servem mais. Há um certo conforto na rotina, desfrutar do mesmo café da manhã todos os dias, seguir um caminho batido ou vestir roupas que foram a base do guarda-roupa por anos. Mas quando se trata de vestuário, apegar-se ao familiar pode transmitir uma impressão de desleixo. Calças que ficam largas ou se amontoam de forma inestética, camisas que esticam nas costuras ou ficam muito folgadas, sapatos desgastados até o limite ou estilos que parecem congelados em uma era passada. Essas escolhas transmitem uma mensagem, independentemente da intenção da pessoa. Embora ninguém comente diretamente, as pessoas notam, e isso molda sua percepção. Não se trata de correr atrás de tendências de moda passageiras ou de se vestir como alguém décadas mais jovem. Trata-se de se apresentar de uma forma que reflita quem a pessoa é agora. Roupas que vestem bem, são limpas e parecem bem pensadas, refletem autoconsciência e orgulho. Elas demonstram que a pessoa ainda está engajada com o mundo, ainda investindo em como se move nele. Quando as pessoas veem um idoso com roupas bem escolhidas e que vestem bem, talvez um suéter novo que realce sua figura ou sapatos engraxados, elas sentem uma admiração não dita. Não se trata do custo ou da marca. Trata-se do esforço empregado. Uma simples atualização, como substituir calças desatualizadas por um par moderno e bem ajustado, ou escolher uma camisa de uma cor que rejuvenesça a tez da pessoa, pode mudar a reação dos outros. Eles veem alguém que está presente, confiante e digno de respeito. Não por causa do tecido em si, mas pela intenção por trás da escolha. 4. Interromper ou dominar conversa. Com a idade, vem uma riqueza de experiência acumulada, e é natural querer compartilhá-la. A pessoa viveu décadas repletas de lições, triunfos e desafios, e anseia por ser ouvida. No entanto, nesse entusiasmo, é fácil negligenciar o espaço necessário para que os outros se expressem. A pessoa pode interromper para contar uma história, oferecer conselhos não solicitados ou direcionar a conversa para sua própria perspectiva, apenas para perceber que falou por vários minutos sem pausa. Esse hábito, embora ditado por boas intenções, pode suprimir o diálogo e deixar os outros sem voz. As pessoas raramente apontam isso diretamente. Em vez disso, elas se afastam silenciosamente, fazem menos contato, encurtam as interações ou hesitam em compartilhar seus pensamentos. Isso é especialmente verdadeiro para jovens adultos ou netos, que já podem sentir uma lacuna geracional e ter dificuldade em se conectar. Quando as conversas parecem unilaterais, eles se afastam não por desrespeito, mas porque desejam uma troca recíproca. O antídoto é simples, mas poderoso. É preciso ouvir mais do que falar. Deve-se fazer perguntas abertas. Deixar espaço para o silêncio e resistir ao impulso de preencher cada pausa com seus próprios pensamentos. Quando a pessoa cria espaço para os outros, eles se sentem valorizados e vistos, o que aprofunda a confiança. Quanto menos a pessoa domina, mais sua opinião é valorizada. As pessoas, especialmente as gerações mais jovens, se sentirão atraídas por ela, buscando sua perspectiva quando souberem que ela realmente ouve. Ao equilibrar o compartilhamento com a curiosidade, a pessoa se torna uma ponte entre gerações, promovendo conversas ricas, recíprocas e duradouras. 5. Reclamar da juventude. No mundo moderno, muitas vezes tudo começa com uma observação passageira. Um adolescente completamente absorto em seu smartphone, como se não percebesse o mundo ao redor, ou um jovem de 30 anos tomando decisões que parecem incompreendidas ou equivocadas. Esses momentos, à primeira vista inofensivos, podem gradualmente se transformar em um hábito persistente de expressar descontentamento com a juventude de hoje. A crítica pode surgir acidentalmente durante jantares em família, em um café com amigos ou até em comentários passageiros a estranhos. No entanto, quando as críticas às gerações mais jovens se tornam reflexivas,
isso envia uma mensagem profundamente negativa. Sinaliza aos jovens que a pessoa não está interessada em entender seus pontos de vista, desafios ou realidades de suas vidas. Sugere implicitamente que a pessoa está apegada a uma era passada, agarrando-se a uma versão do mundo que já não existe. Esse hábito não é exclusivo de uma única geração. Cada coorte na história da humanidade olhou para aqueles que vieram depois e sentiu que lhes faltava alguma qualidade importante, seja ética de trabalho, respeito ou resiliência. Mas quando a crítica se torna a lente principal através da qual a pessoa vê o mundo, ela se transforma de uma simples observação em uma barreira intransponível. Aqueles que a ouvem percebem isso como rejeição, o que cria distância em vez de promover conexão. Os jovens podem parar de compartilhar seus pensamentos ou buscar conselhos, sentindo que suas experiências serão recebidas com julgamento, e não com curiosidade genuína. O antídoto reside em mudar a abordagem, da crítica para o interesse genuíno. Em vez de declarar, esses jovens de hoje têm a vida tão fácil, vale a pena considerar perguntar, como é navegar no mundo em que vocês estão crescendo? Essa simples mudança abre a porta para um diálogo significativo. Ela demonstra às gerações mais jovens que a pessoa valoriza suas perspectivas e está disposta a ouvir, mesmo que o mundo delas pareça estranho. A verdadeira influência de uma pessoa não vem de proclamar a superioridade de como as coisas eram antes, mas de atuar como uma ponte entre gerações. Quando a pessoa aborda os jovens com respeito e abertura, eles ficam muito mais dispostos a se engajar em uma comunicação autêntica. Eles farão perguntas, buscarão orientação e se aproximarão não por obrigação, mas porque sinceramente desejam se conectar. É esse tipo de efeito duradouro que começa com o abandono da necessidade de estar sempre certo sobre o passado. 7. Discutir excessivamente problemas de saúde. O envelhecimento inevitavelmente traz consigo desafios físicos, e é natural querer compartilhar essas experiências com os outros. No entanto, quando as conversas giram constantemente apenas em torno de questões médicas, cada dor, cada visita ao médico, cada nova receita, isso pode esgotar a energia dos interlocutores. Amigos, familiares e até conhecidos casuais podem começar a se sentir presos em uma sala de espera clínica, em vez de desfrutar de uma interação significativa. Isso é especialmente verdadeiro para os membros mais jovens da família, que podem se sentir sobrecarregados, impotentes ou incertos sobre como reagir a reclamações constantes. Com o tempo, eles podem se afastar, não por indiferença, mas por uma exaustão emocional silenciosa. Isso não significa que a pessoa deve esconder suas dificuldades ou fingir que está tudo perfeitamente bem. Ela merece empatia e apoio, como qualquer outra. A chave é escolher cuidadosamente os momentos, a audiência e manter o equilíbrio na conversa. Notícias sobre a saúde devem ser compartilhadas quando apropriado, mas com um esforço consciente para ampliar o leque de tópicos. Vale a pena perguntar aos outros sobre suas vidas, o que os preocupa, desafia ou os faz rir. Pode-se contar histórias que animam o ambiente, sobre um livro que não se conseguiu largar, algo peculiar que os vizinhos estão fazendo em seu jardim, ou um pássaro curioso que visitou o comedouro. A vida de uma pessoa é uma rica tapeçaria de experiências que vão muito além de prontuários médicos ou diagnósticos. Ao focar no que traz alegria ou curiosidade, a pessoa se torna alguém que eleva o ânimo dos outros, em vez de sobrecarregá-los involuntariamente. Ela cria um espaço para conexão mútua, onde as pessoas se sentem vistas e valorizadas em sua presença. Ao fazer isso, a pessoa cultiva relacionamentos que são vibrantes e duradouras, definidas não por obrigações, mas por cuidado mútuo e momentos compartilhados de leveza. 8. Teimosia em relação a crenças ultrapassadas. Com a idade, é natural que uma pessoa se apegue firmemente às suas crenças, moldadas por décadas de experiência. No entanto, quando essa adesão se transforma em uma relutância em considerar novas ideias ou adaptar-se às normas sociais em mudança, isso pode criar uma barreira. A defesa teimosa de pontos de vista desatualizados, especialmente em relação a mudanças sociais ou progresso, pode ser percebida como inflexibilidade e afastar os outros, em particular as gerações mais jovens. A abertura a novas perspectivas, mesmo que diferentes das próprias, demonstra sabedoria e promove conexões mais profundas. 9. Mover-se sem considerar o espaço ao redor. Com o passar dos anos, o processo natural de envelhecimento frequentemente traz mudanças sutis, mas significativas, nas capacidades físicas e cognitivas de uma pessoa. Seus movimentos podem se tornar mais lentos, o tempo de reação diminuir e a percepção do espaço ao redor pode ser menos nítida. Essa mudança pode se manifestar em situações cotidianas que, embora pareçam insignificantes, têm um impacto perceptível naqueles que compartilham o ambiente. Imagine alguém que para distraidamente no meio de um corredor movimentado de supermercado,
completamente alheio aos outros compradores que precisam desviar. Ou talvez pare subitamente em uma calçada lotada, forçando os outros a mudar bruscamente de direção ou a parar. A pessoa pode, sem querer, bloquear o caminho de pedestres que vêm em sentido contrário, criando assim uma onda de inconveniência. Essas ações, embora não intencionais, geram atrito em espaços compartilhados, pois os outros são constantemente forçados a ajustar seus movimentos para acomodá-la. A maioria das pessoas não expressará seu descontentamento diretamente. Em vez disso, sua frustração se manifesta em nuances sutis, um suspiro silencioso, um passo rápido para o lado ou a decisão consciente de evitar interagir com a pessoa no futuro. Com o tempo, esses momentos podem perturbar a fluidez das trocas sociais, criando uma sensação de desconexão em locais públicos. A chave para mitigar isso reside no desenvolvimento de um senso elevado de consciência espacial, uma prática que exige tanto intenção quanto presença no momento. Mover-se em um ritmo mais lento não é apenas aceitável, mas muitas vezes necessário com a idade. No entanto, isso não deve ocorrer à custa da desatenção aos outros. Ao adotar hábitos simples e intencionais, como manter-se de um lado da calçada, parar em locais menos visíveis ou observar periodicamente os arredores para avaliar o fluxo de pedestres, a pessoa pode mover-se com elegância em espaços compartilhados. Essa abordagem consciente demonstra uma compreensão do ritmo coletivo, garantindo que sua presença melhore e não perturbe o ambiente. Além da praticidade, esse sutil ato de cortesia reflete uma consideração mais profunda, sinalizando aos outros que a pessoa permanece engajada no mundo ao seu redor. Ao agir assim, ela contribui para a harmonia nas interações públicas, fortalecendo seu papel como membro atencioso e conectado da comunidade. Priorizar a consciência espacial não apenas preserva a dignidade, mas também cultiva uma atmosfera de respeito mútuo, tornando os espaços compartilhados mais confortáveis e acolhedores para todos. 10 piadas que não se encaixam mais nos tempos atuais. O humor é uma expressão profundamente pessoal, muitas vezes moldada pelos contextos culturais e sociais dos anos em que uma pessoa cresceu. Piadas que antes provocavam gargalhadas entre amigos ou familiares podem agora não encontrar ressonância ou, pior ainda, causar desconforto no cenário social moderno, mais sensível e inclusivo. Observações sarcásticas, provocações brincalhonas ou humor baseado em estereótipos podem parecer despreocupados para a pessoa, carregando um toque nostálgico de uma época em que tais gracejos eram comuns. No entanto, na era atual, onde as gerações mais jovens priorizam a empatia, o respeito e a sensibilidade cultural, essas piadas podem ser percebidas como ultrapassadas, indelicadas ou até excludentes. A reação dos outros a esse tipo de humor muitas vezes se manifesta em sinais sutis, mas eloquentes, um sorriso forçado, uma risada educada, mas não genuína, ou uma mudança apressada de assunto. No entanto, o impacto dessas reações na interação social é inegável. As pessoas podem começar a se distanciar, hesitando em se envolver em conversas onde se sentem incompreendidas ou desrespeitadas. Com o tempo, essa desconexão pode enfraquecer os relacionamentos, pois os outros preferem interações superficiais para evitar o desconforto do humor inadequado. Adaptar o próprio estilo cômico não significa abandonar a individualidade ou suprimir o senso de humor natural. Pelo contrário, envolve aprimorar a abordagem para se alinhar com os valores contemporâneos, mantendo-se fiel à própria voz. Antes de compartilhar uma piada, vale a pena refletir sobre sua intenção e impacto potencial. Ela eleva e une, ou se baseia em estereótipos ou humilhações que podem afastar. Em vez disso, considere usar um humor que promova a inclusão e a união. Anedotas autoirônicas que demonstram humildade, observações espirituosas sobre as peculiaridades humanas universais ou brincadeiras leves e divertidas que podem envolver todos os presentes em uma risada compartilhada. Essa evolução exige a disposição de ouvir e aprender, mantendo-se atualizado sobre o cenário cultural em mudança e as perspectivas dos outros. Ao fazer isso, a pessoa demonstra não apenas inteligência emocional, mas também um compromisso com o crescimento pessoal, qualidades que a tornam compreensível e acessível. Um senso de humor ponderado e atualizado serve como uma ponte para conexões significativas, garantindo que o humor permaneça uma fonte de alegria e não uma barreira. Em última análise, a capacidade de rir junto com pessoas de diferentes gerações e culturas reflete uma sabedoria temporal que permite à pessoa permanecer engajada e valorizada em qualquer ambiente social. 11. Fingir impotência em situações que a pessoa é capaz de resolver sozinha. Com a idade, é natural encontrar momentos em que realizar tarefas parece mais desafiador, seja por limitações físicas, tecnologias desconhecidas ou medo de cometer erros. No entanto,
Existe uma distinção crítica entre uma necessidade genuína de ajuda e a dependência habitual dos outros para tarefas que a pessoa ainda é capaz de realizar. Dizer frases como, "Você pode fazer isso por mim?" ou "Não sei como funciona", ao enfrentar tarefas viáveis como usar um smartphone, carregar um peso leve ou solucionar problemas em um eletrodoméstico, pode criar uma carga excessiva sobre os outros. Membros da família podem começar a se sentir mais como cuidadores do que como parceiros ou companheiros iguais. Enquanto amigos podem se cansar da necessidade constante de intervir, esse comportamento muitas vezes decorre de inseguranças mais profundas, medo de parecer tolo, preocupação com fracasso público ou desconforto em navegar em um mundo cada vez mais complexo. No entanto, com o tempo, o hábito da impotência corre o risco de minar a autonomia da pessoa e prejudicar os relacionamentos, pois os outros percebem isso como falta de esforço ou iniciativa. O antídoto é abraçar o esforço como uma forma de empoderamento, reconhecendo que os outros admiram muito mais a persistência do que a perfeição. Realizar pequenas tarefas alcançáveis, seja aprender um novo aplicativo, carregar seus próprios pertences ou dominar uma tarefa doméstica, fortalece a confiança e aumenta o senso de autossuficiência. Mesmo que o processo envolva tentativa e erro, o ato de tentar demonstra resiliência e determinação, qualidades que inspiram respeito e admiração. Quando a ajuda é realmente necessária, deve-se abordá-la com clareza e gratidão, garantindo que os pedidos sejam específicos e respeitosos com o tempo e a energia dos outros. Esse equilíbrio preserva a reciprocidade nos relacionamentos, evitando sentimentos de sobrecarga ou ressentimento nos entes queridos. Ao se engajar ativamente no que a pessoa pode fazer, ela projeta um senso de vitalidade e autorrespeito, demonstrando que ainda é um participante ativo de sua própria vida. Manter a autonomia não é provar que se pode fazer tudo independentemente. É manifestar-se em sua totalidade, buscando ajuda de forma ponderada e respeitando os limites daqueles que a apoiam. Essa abordagem não apenas fortalece os relacionamentos, mas também contribui para um senso mais profundo de satisfação pessoal. 12. Insistir em estar sempre certo. Décadas de experiência de vida naturalmente geram um senso de confiança nos próprios conhecimentos e pontos de vista, e é tentador considerar as próprias ideias como a verdade final. No entanto, quando a necessidade de estar certo ofusca o valor da conexão, isso pode afetar profundamente os relacionamentos. Corrigir constantemente as histórias dos outros, desconsiderar outros pontos de vista com frases como "acredite em mim, vivi o suficiente para saber", ou afirmar persistentemente que a própria abordagem é a única correta, pode criar uma atmosfera onde os outros se sentem não ouvidos ou desvalorizados. Essa dinâmica esgota os outros, pois suprime o diálogo aberto e impede trocas significativas. Com o tempo, as pessoas podem se afastar, optando por conversas superficiais ou ocultando completamente seus pensamentos para evitar conflitos ou julgamentos. O resultado é um isolamento sutil, mas significativo, pois a riqueza da compreensão mútua dá lugar a uma dinâmica unilateral, onde a voz da pessoa domina em detrimento da conexão. A verdadeira sabedoria não se manifesta na demonstração da própria autoridade, mas na capacidade de combinar confiança com humildade, criando assim espaço para que os outros contribuam. Em vez de apresentar as opiniões como verdades inquestionáveis, deve-se oferecê-las como parte de uma conversa mais ampla, convidando os outros a compartilhar suas ideias através de perguntas ponderadas ou curiosidade genuína. Essa abordagem não diminui a experiência da pessoa. Pelo contrário, ela amplifica sua presença, posicionando-a como uma ouvinte atenciosa, cujas palavras têm peso porque são ditas com cuidado e abertura. Ao manter suas opiniões com convicção, mas permanecendo receptiva a novas ideias, a pessoa cria uma atmosfera de respeito mútuo, onde os outros se sentem valorizados e ouvidos. Essa dinâmica transforma as interações, tornando a presença da pessoa algo que as pessoas buscam e valorizam, e não apenas toleram. Em última análise, ser sábio não significa ter sempre a última palavra. Significa saber quando compartilhar ideias, quando ouvir e como criar um espaço onde a voz de todos possa prosperar. Ao priorizar a conexão sobre a correção, a pessoa cultiva relacionamentos que são ricos, recíprocos e duradouros. Exploramos 12 hábitos sutis que podem influenciar sutilmente como os outros percebem uma pessoa à medida que envelhece. Agora é hora de parar e refletir. O que você aprendeu? Quais dessas ideias o surpreenderam? E qual pequena mudança você está pronto para adotar? Sua perspectiva inspira os outros.